Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao nosso Terapia Express. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui, que eu acho que hoje a luz está um pouquinho. Isso, acho que ficou bom. Tudo certo, pessoal? Vamos aqui para mais uma semana aí começando com o nosso Terapia Express, começando com esse nosso momento de reflexão, que nos ajuda, que nos orienta, que tenta nos dar um caminho, para a gente seguir, para a gente poder amadurecer a cada semana, poder dar passos de crescimento. Então é sempre uma alegria a gente estar aqui reunido, a gente estar conversando, então é sempre muito gostoso preparar esses temas, que também é um momento que eu posso refletir um pouco sobre a minha vida. É muito gostoso preparar o exercício e mandar lá no grupo do Terapia Express, lá no Telegram. Tem sido um caminho muito bacana que a gente tem trilhado junto e eu fico muito feliz. A gente pode aproveitar até aqui um pouquinho para convidar o pessoal para participar, para que a gente possa estar juntos aí. Mas estamos aqui nessa semana, que é uma semana muito especial para nós católicos e para nós brasileiros. O dia de Nossa Senhora Aparecida é comemorado no dia 12. Então é um momento que mexe muito com a fé do povo brasileiro. Muita gente aí caminhando para Aparecida, mas eu que moro aqui na região do Vale do Paraíba, então tem muita gente já começando esse processo de caminhada até Aparecida, pegando aqui a Dutra. Muita gente se colocando mesmo em romaria, se colocando mesmo em peregrinação. E exatamente por isso a gente achou que seria muito oportuno que a gente conversasse um pouco sobre a figura de Maria, sobre o papel de Maria. O nosso grande objetivo aqui no Terapia Express é o amadurecimento, é o crescimento, é a superação dos nossos traumas, superação da nossa... vencer esses dramas da solidão, vencer a carência afetiva, amadurecer e crescer, viver uma vida plena e feliz, viver uma vida conforme Deus sonhou para nós. Então a gente traz muito por essa pegada da terapia, mas a gente não tem problema nenhum de trazer elementos de fé. Primeiro porque eles sempre funcionam como signos, como sinais, como simbolismo. E segundo porque eles sempre agregam, e a gente olha o ser humano aqui de forma integral, de forma católica, kato holos, segundo o todo, Nós olhamos o ser humano aqui segundo o todo. Então, para a gente não tem problema nenhum de trazer essas questões religiosas aqui. Então, sempre que você estiver no meu perfil, você vai saber que você vai ver falar de terapia, eu fui falar de amadurecimento, e a gente sabe que a minha visão de homem, aquilo que eu trago, é uma visão católica, uma visão cristã, e eu acho que todo mundo pode ter grandes proveitos com isso. E a gente vai falar então hoje aqui, o tema é Na Escola de Maria, 3 lições de maturidade afetiva. Então é interessante a gente olhar que a gente está na Escola de Maria, e a gente olhar para Nossa Senhora, olhar para Maria, como aquela que recebeu uma missão muito especial. Recebeu a missão de educar o Cristo. Eu como pai, eu e minha esposa, a gente conversa aqui os desafios de educar a nossa filha. Agora imagine você receber a missão de educar o Filho de Deus. Porque nós sabemos, Cristo não tem pecado, mas Cristo também ele se abdicou de toda a sua divindade, Então, como homem, ele aprendeu a falar com Maria, ele aprendeu a se portar ali com Maria e com José. Então, imagina essa responsabilidade. Então, imagina também que Deus não escolheu qualquer pessoa, qualquer mulher, para que educasse o próprio filho dela. Nós imaginamos ainda que Deus ainda preparou Maria com mais antecedência ainda para que ela pudesse
ser a mãe do Filho de Deus. Então, quando nós nos colocamos na escola de Maria, nós estamos nos colocando exatamente na escola daquela que educou o próprio Cristo. E o que é ser cristão? Cristão é exatamente ser um outro Cristo. Qual que é o objetivo da vida cristã? É se configurar ao Cristo. Qual que é o verdadeiro amadurecimento do ponto de vista cristão? É ser homem, é ser mulher à estatura de Cristo. Então, quando nós olhamos para Maria aqui com uma lição de maturidade afetiva, nós estamos olhando para aquela que educou o próprio Cristo. Quem mais apropriado para nos educar, para que sejamos homens e mulheres à estatura de Cristo? Aquela que acompanhou o crescimento, conforme diz no Evangelho, né? Cristo crescia em sabedoria, graça e estatura. Ela que pode nos guiar e nos conduzir nesse caminho. Então a gente pegou aqui, para ficar bem simples, para ficar bem didático, a gente pegou 3 lições. A gente pegou 3 lições de Maria, né? Então você que está já preparando as malas para ir para Aparecida, que já preparou seu tênis, já pôs o algodãozinho no meio dos dedos para caminhar até Aparecida, vamos de 3 lições de maturidade afetiva de Maria. Então, a primeira lição que a gente pega com ela, que eu quero trazer para vocês, é a importância de cultivar a vida interior. A gente vive num mundo hoje que pensa muito pouco sobre a própria vida. A gente reflete muito pouco, e isso é uma capacidade, precisamente uma capacidade humana. O ser humano é aquele que pensa e aquele que reflete sobre a própria vida. Diferente dos animais, que simplesmente reagem, são seres condicionados. É próprio do ser humano pensar sobre a própria vida, mas a gente sabe que a gente vive numa correria, com excesso de informação, a gente quase não para cultivar a nossa vida interior. O Evangelho vai dizer que Maria guardava tudo em seu coração. Ou seja, era uma mulher que guardava, meditava, e por isso ela podia ligar os pontos das coisas que aconteciam na sua vida e ver o dedo de Deus agindo. Agora, nós que não conseguimos ficar em silêncio, que não conseguimos andar daqui até a farmácia sem botar um fone de ouvido, nós que não conseguimos sentar do lado de alguém sem pegar o celular e começar a rodar pelo feed, rodar pelo Reels, rodar no TikTok, nós que não conseguimos sentar na sala sem ligar a televisão, nós cultivamos muito pouco a vida interior. Nós cultivamos muito pouco a vida interior. Isso é fundamental porque a vida interior, primeiramente, ela nos instala na realidade, ou seja, ela nos faz pôr o pé no chão. A gente fala de cultivar a vida interior, a gente não fala de uma fuga da realidade, a gente fala exatamente de se colocar na realidade, de prestar atenção, porque às vezes o fato da gente não pensar sobre a nossa vida é o que nos faz fugir da realidade. Porque a gente fica ali pensando nas coisas e fica só nas nossas abstrações e reações, mas a gente não olha para as coisas como elas realmente são. Então, cultivar uma vida interior é pôr os pés no chão. É começar, como a gente já falou em outras lives, a assumir a autoria da nossa vida. Não ser apenas aquele que reage, né? Não ser apenas aquele que é condicionado. Mas ser autor da própria vida. É necessário que você cultive essa vida interior, porque você vai se tornando consciente da sua própria vida, da sua própria existência. E a vida interior também é um caminho que nos ajuda a criar raízes. E a gente precisa de raízes, porque somente poderemos dar frutos se tivermos as raízes bem fincadas. Então, quando a gente, nessa primeira lição de Maria para a maturidade afetiva, nós olhamos exatamente essa capacidade dela de cultivar essa vida interior, que nós precisamos aprender dela, a sermos aqueles que guardam tudo nos seus corações. Nosso coração precisa ser um terreno fértil, onde as sementes da vida são jogadas e ali eu posso cultivar. A segunda lição,
né, de Maria para a nossa maturidade afetiva é a prontidão para o serviço. Então, Maria é aquela que cultivava a vida interior, mas Maria também é aquela que era pronta para servir, vivia em estado de prontidão para servir. Então imagina, Maria realmente tinha um rei na barriga. Não era o rei, né, o rei Momo, não era o rei da Inglaterra, o Charles não sei quanto, não era o rei de Israel somente, era o rei do universo. É o rei de Israel, mas o rei do universo. Maria estava com o rei na barriga, literalmente. O Filho de Deus. E qual foi a primeira reação de Maria? Após ficar sabendo, né, que ela ia se tornar a mãe do Salvador. Ela foi na direção de Isabel, que também estava grávida, para ajudar e para servir. Olha lá, o anjo deu uma mega de uma notícia para ela. Entre essa mega notícia que ele deu para ela, ele falou lá que Isabel estava grávida. Ela pegou toda aquela grandeza do que o anjo falou. O anjo chamou ela de cheia de graça. O anjo falou que ela ia ficar grávida do Filho de Deus, que o Espírito ia pousar sobre ela. E falou também que Isabel estava grávida. Ela guardou no coração, né, na vida interior dela, tudo isso de grande que o anjo falou dela. Ela guardou no seu coração tudo aquilo de grandioso que o anjo falou sobre ela. Guardou no seu coração. Mas ela pegou que Isabel estava grávida e foi na direção de Isabel. E foi servir. Então Maria, que tinha o rei na barriga, literalmente, né? Imagine se nós tivéssemos um rei na barriga, quanta gente ia falar, me sirvam, me sirvam, né? Quantas desculpas a gente não arruma para não servir? É porque eu estou estressada, é porque eu estou trabalhando demais, é porque eu estou estudando, eu estou estudando para uma prova, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo e blá, 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 blá. Quantas desculpas para não servir? Maria tinha o rei na barriga. E a primeira intenção dela foi servir. Largou tudo e foi atrás de Isabel. Então Maria era aquela que cultivava a vida interior e tinha prontidão para servir. E a gente vai para a nossa terceira e última lição. Maria era aquela que estava de pé diante da cruz. E olha como é interessante, deixa eu só ajeitar aqui. E olha como é interessante a gente olhar para esses 3 pontos, porque eles são complementares, né? Aquele que cultiva a vida interior é aquele que tem raiz, e aquele que tem prontidão para servir é também aquele, terceira lição, que permanece de pé diante do sofrimento, que permanece de pé diante da cruz. Onde estavam todos os discípulos de Jesus, exceto João, na hora da cruz? Na hora do maior sofrimento do Cristo na terra. Onde estava Pedro? Onde estava Tiago? Onde estava André? Nem se fala onde estava Judas, né? Somente João permaneceu e Maria permaneceu. É até interessante porque tem aquele trecho do Evangelho que às vezes as pessoas usam para questionar o papel de Maria. Quando Cristo fala assim, né? Fala, sua mãe e seus irmãos estão lá te esperando. Ele fala, não, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Olha lá, ela era uma das únicas que estava aos pés da cruz. Ela merecia realmente ser a mãe do Salvador. Ela era aquela que cumpria a vontade dele. Mas quantas vezes nós fugimos da cruz e do sofrimento que se apresentam a nós? A gente não é ser masoquismo, procurar sofrimento por sofrimento, mas existem lutas que são nossas. Existem sofrimentos que são nossos e nós não podemos fugir. Né? A cruz é redenção.
cada cruz que nós fugimos, nós desperdiçamos um momento de redenção na nossa vida. Cada cruz que nós fugimos é menos amor no mundo. Cada cruz que nós fugimos é menos uma oportunidade. Nós muitas vezes não queremos sofrer, mas não é sofrer por sofrer. É lutar a luta que é sua. Mas muitos estão fugindo da cruz mais do que o próprio diabo foge da cruz. É preciso estar no seu lugar. Estar de pé. É preciso estar de pé diante da cruz. Depois, como Maria na Pietà, né, que recebe o corpo do Cristo, ou seja, pegar o Cristo morto com as mãos, ou seja, abraçar o seu sofrimento, sentir o sangue correr do seu sofrimento, mas para poder contemplar depois a ressurreição. Uma ressurreição que nem sempre se dá na nossa vida de uma forma como a gente espera. A própria ressurreição foi uma surpresa para muitos discípulos. Então nós pegamos 3 lições de Nossa Senhora. Cultivar a vida interior, ou seja, ter raízes, guardar tudo no coração. Nesse mundo tão corrido e apressado, saber cultivar a vida interior. Essa prontidão para servir, mesmo com o rei na barriga, Maria se colocou a caminho para ajudar, para servir. E por fim, estar de pé diante da cruz e diante do sofrimento, ou seja, não fugir, não retroceder, não olhar para trás. Lutar a luta que é sua. Não ficar lutando, sofrendo por sofrer, querendo lutar a luta dos outros, ou pegando, se envolvendo em brigas e lutas que não são necessárias. Mas qual é a sua luta? Aonde você deve estar? Aonde você é chamado a estar? Assim como Maria, vou estar de pé diante da cruz. Então esse é o convite. Aquela que educou o Salvador, aquela que educou o próprio Cristo, pode nos ajudar a sermos cristãos, ou seja, outros Cristos de verdade. Aquela que educou o próprio Cristo pode nos ensinar a viver a plenitude, aquilo que desejamos sendo cristãos, que é configurar a vida ao próprio Cristo. Por isso, pedimos a ela de forma especial que cuide de nós nesta semana, em que muitos caminham até a Aparecida, mas que, mais do que caminhar fisicamente até a Aparecida, que nós possamos nos colocar diante dessa mãe com a disposição de ter uma verdadeira vida interior. Que não seja somente um preceito, que não seja somente se eu caminhar até lá eu vou ser abençoado e tudo vai dar certo na minha vida, que não seja Nossa Senhora Aparecida, eu carrego uma santinha no bolso, que não seja algo externo ou algo superficial, mas que seja o desejo de ter uma vida realmente coerente com aquilo que Nossa Senhora ensinou para o Cristo. Que essa semana de Nossa Senhora Aparecida não seja um momento apenas de uma devoção externa, uma devoção supersticiosa, mas que seja o se colocar na escola de Maria. Nossa Senhora apareceu nas águas do Paraíba, e muitos que estão aqui são do Vale do Paraíba, ou seja, as águas que nos banham são as águas na qual Nossa Senhora apareceu. Que sejam águas que jorrem para a vida eterna, águas que nos ensinam a verdadeira felicidade, que é a santidade. Não tem? Já dizia o psicólogo Rudolf Allers, psiquiatra Rudolf Allers, além da neurose existe o santo. Então a verdadeira função do Terapia Express, mais do que somente saúde mental, mais do que somente qualidade de vida, no fim das contas é nos levar à santidade, porque é a vida do amor, é a vida da entrega, do serviço. É para isso que nós estamos aqui. Então, eu desejo uma ótima semana com vocês, que Nossa Senhora abençoe a todos. É isso aí, pessoal. Entre no grupo do Telegram, que lá tem mais. Tchau, tchau, pessoal.